Olá, vamos fazer um resumo da lição da Escola Sabatina, a segunda lição desse trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2025, o Cordeiro de Deus. O texto para memorizar foi Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, e assim ele não abriu a boca. Amém? E aí a gente falou um pouquinho sobre o testemunho de João Batista. E a gente falou no primeiro tópico, né? O que João Batista declarou a respeito de Jesus. E o que ele declarou? Que aquele era o Cordeiro de Deus, né? Aquele era o Messias esperado. E também a gente viu que a missão do João Batista não foi uma missão fácil. Ele estava ali para falar às pessoas da vinda do Messias e da necessidade que elas tinham de se arrepender dos seus pecados. E que ele foi separado ele vivia no deserto, ele foi separado dos sacerdotes para não se contaminar com as instruções deles, né? Nós também vimos na terça-feira que os primeiros discípulos de Jesus, chamados por Jesus, foram Simão Pedro e André, e também Tiago e João. E André tinha uma particularidade, ele tinha sido discípulo de João, né? E quando eles quando conhecem Jesus, eles vão atrás de Jesus ali. Eles querem saber onde Jesus morava e passaram o dia todo com Jesus. Na quarta-feira, a gente falou um pouquinho sobre quebrando o preconceito. Jesus vai para Galiléia e lá ele chama Filipe e Filipe chama Natanael, que no momento que foi chamado por Filipe, ele estava orando, pedindo a Deus que mostrasse a ele se aquele Messias que João estava falando, se realmente era, se aquele homem que João estava falando, se realmente era o Messias. E o Espírito Santo confirma a ele que é o Messias. E quando ele é chamado por Filipe, Filipe diz que era Jesus de Nazaré, filho de José. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas mesmo assim ele vai ver o que Filipe está falando. E quando chega lá, de primeiro ele fica assim, homem simples, não tem postura de rei. E aí Jesus disse para ele: olha, eis aí um homem sem dolo. E eles não me conhecem. Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te vi lá debaixo da figueira. E aí ele reconhece que aquele é o homem que o Espírito Santo tinha confirmado a ele. E o chama de Rabi. E aí se quebra o preconceito, né, contra a pequena cidade de Nazaré. E quinta-feira, que foi ontem, nós falamos sobre o céu aberto. O que Cristo prometeu a Natanael. Prometeu que ele veria grandes coisas. E essa promessa é feita para nós hoje também. E nós vemos grandes coisas. Quantas vezes nós oramos pedindo a Deus seu auxílio, sua presença, e nós recebemos bênçãos tal. Os anjos levam as nossas orações à presença de Deus e descem nos trazendo as bênçãos, maravilhas. Natanael também viu muitas maravilhas feitas por Jesus naquela época. E falamos um pouquinho o que acontece quando nós nos entregamos a Jesus, quando conhecemos a Jesus. Nós temos aquela ansiedade de André, de ir a Jesus, de conhecer mais sobre ele. E também de Filipe, de levar outras pessoas ao encontro de Jesus. Que nós possamos ser discípulos fiéis e apresentarmos às pessoas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi maravilhoso passar essa semana com vocês e eu agradeço a Deus o privilégio de poder todas as semanas, nem sempre eu, mas as outras irmãs que são parceiras aqui do canal, de podermos estar sempre aqui para poder trazer a palavra de Deus estudada a cada um de vocês. A cada um de vocês. Que você, inscrito, tenha a convicção de que a Bíblia é o livro de Deus. É a carta de Deus para o seu povo. É a carta de Deus para seus filhos.
Os que já estão firmes na fé, a nossa intenção é que permaneçam, que continuem se preparando a cada dia para a volta de Jesus. Os que ainda não entregaram o coração a Jesus, a nossa intenção aqui no canal Flores da Fé é fazê-lo compreender as verdades para esse tempo presente e fazê-lo entender que Jesus quer que você seja feliz e quer lhe dar a vida eterna. Amém? Feliz 2025 mais uma vez e conto com vocês, deixando aí o like, compartilhando esse vídeo e os outros que ainda virão e fazendo seus comentários, ok? Fiquem com Deus e a minha oração sempre está sendo levada a Deus por cada inscrito aqui nesse canal e por você que passa por aqui de curioso, mas acaba assistindo e gostando do conteúdo. Até uma próxima oportunidade.